Os dois são marido e mulher, mas todas as noites não dormem juntos. A esposa aos olhos do marido antes era apenas uma empregada, mesmo dormindo no chão frio. Hoje é o primeiro dia que ela pode dormir na cama, e o marido bilionário dorme no sofá, mas não está bravo, pelo contrário, está muito feliz. Ou atormentou Lyra nos últimos 2 anos, mas quando descobre que Lyra não é a assassina que matou sua irmã, ele fica tímido demais para usar esses métodos para compensá-la. Mas sua mudança repentina de atitude deixou Lyra confusa, pensando que ela havia feito algo errado novamente, e On a espiava de vez em quando. O clima ficou extremamente estranho. Momentos depois, On levantou-se, caminhou até Lyra, virou cuidadosamente o cobertor e disse-lhe para dormir rapidamente. Depois apagou a luz do quarto. Queria falar com Lyra, mas não sabia como dizer. Lyra também está emocionada. Esse travesseiro tem cheirinho de On. Deste lado, o travesseiro que On estava usando também tinha o cheiro de Lyra. Seu coração batia de forma irregular. Então ele se sentou, correndo para se acalmar primeiro. O comportamento incomum de On deixou Lyra confusa, mas ela já estava acostumada com sua personalidade. Neste momento, Eda com raiva foi para o quarto dela. A noite é a hora em que ela se sente mais incomodada porque sempre que pensa no homem que ama no mesmo quarto que Lyra, ela não consegue conter a raiva. Seu coração está cheio de ciúmes. Ela só podia reclamar com a mãe, jurou a si mesma que com certeza encontraria uma chance de expulsar Lyra de casa. Porém, On já sabia a verdade sobre o assunto, então se apaixonou ainda mais por Lyra. Não só isso, ele também sentiu pena dela. Assim como nas vezes anteriores, sempre que havia um problema, On ia até seu amigo. O velho viu que ele estava de muito mau humor, então o aconselhou. Eu te disse antes, às vezes o que vemos não é necessariamente a verdade. Por isso, aconselhei-o a estar alerta e empático com os outros. Mas agora é tarde. Ou se perguntou o que fazer, o velho disse a ele para pensar seriamente. Normalmente, uma pessoa que foi atormentada por tanto tempo definitivamente escolheria ir embora. Mas segundo ele, On já está apaixonado por Lyra, então ele acha que On deve seguir seu coração. Ele aconselhou-o a não desistir facilmente, tentando compensar os erros do passado. Mesmo assim, On ainda estava triste. Não foi até amanhã que ele voltou para a mansão. Vendo Lyra ainda dormindo, ele fechou a porta com cuidado e caminhou lentamente em sua direção. On parece ter se decidido, vai esperar a oportunidade certa para contar a verdade a Lyra. On de repente notou um objeto. Era a pulseira que Lyra deu a ele em seu aniversário. Na hora ele jogou no chão. Não esperava que Lyra valorizasse tanto. Quando Lyra abriu os olhos, sentiu algo do lado esquerdo. Quando ela virou as costas, inesperadamente On estava deitado ao lado dela. Lyra se assustou. Lyra não sabia se On estava fingindo estar dormindo. Ele até a abraçou, deixando-a assustada e não ousando protestar. De repente, ela acordou, percebendo que era apenas um sonho. Nessa hora, On estava no escritório. Lyra entrou, colocou o café na mesa, estava saindo quando On ligou de volta. Ele estava extraordinariamente interessado em Lyra novamente, e sua mudança repentina deixou Lyra um pouco confusa. Nesse momento, Zeynep desceu e pediu a Lyra que fosse passear com ele no jardim de flores. Então eles vão para a sala. Eda começa a falar novamente, dizendo que o vestido de Lyra é lindo, foi On que comprou para ela. Coincidentemente, On estava atravessando a sala, segurando a mão de Zeynep, revelando deliberadamente a pulseira que Lyra lhe dera. Ele olhou para Lyra com olhos ardentes. Zeynep perguntou curiosamente sobre sua pulseira, mas agora seus olhos pareciam ser apenas Lyra. Ou respondeu que este era seu presente de aniversário, um presente de sua esposa. Diante dessa atitude, Lyra apenas pensou que ele estava fingindo. Na frente de seus parentes, ele finge se importar com ela, de acordo com a experiência anterior de Lyra, ou certamente continuará a atormentá-la depois. É por isso que depois de ver On do lado de fora, Lyra ficou ainda mais nervosa. Ela explicou que estava apenas saindo para passear, não esperando que On dissesse confortavelmente que não precisava relatar coisas tão pequenas para ela. Então ele olhou para ela com carinho. Mas quanto mais ele ficava assim, mais desconfortável Lyra se sentia. Ela não entendia por que ele mudou tão rapidamente. Um pouco depois, Eda conhece On, elogiando seu talento como ator. Todos pensam erroneamente que ele está apaixonado por Lyra. Mas On disse algo que a surpreendeu. Eu amo ela. Não estamos do mesmo lado? Você disse que vingaria sua irmã. Vendo que On se recusava a dizer qualquer coisa, ela só podia ir embora. Como a empregada queimou a mão, Lyra foi até a cozinha ajudá-la. Aí a empregada trouxe o bolo para ele, dizendo que esse bolo era feito pela Lyra. Preocupada que On a insultasse, Lyra ficou extremamente nervosa e correu para o quarto para explicar que a mão da empregada estava queimada. Então ela ajudou a assar o bolo. On não disse nada, apenas olhou para ela com amor. Para todos, um pedaço de bolo é doce apenas na ponta da língua, mas para O é doce para o coração. Quando Lyra estava prestes a se desculpar, On disse de repente que este era o pedaço de bolo mais doce que ele já havia comido. Inesperadamente, este bilionário se apaixonou por sua inimiga. Enquanto ela descia as escadas, On disse a ela para ter cuidado.
Mesmo assim, Lyra ainda não ousava olhar diretamente para On. Ela usou a desculpa de ir fazer café para evitá-lo. Nesse momento, Zeynep sai da sala, acabando de ver a cena, ela entende que On mudou. Ela está muito feliz por On ter tratado sua cunhada, aconselhando-o a não intimidá-la no futuro. Ao ouvir isso, On sorriu suavemente, seu humor também estava muito bom. Desde que descobriu a verdade, proteger sua esposa tornou-se seu único dever. Nesta mansão, On não deixaria ninguém machucar Lyra, mas Eda não achava isso. Ela odeia os biscoitos que Lyra faz, vai até o quarto de On e diz a Lyra que On não gosta de comer alimentos muito doces. Depois disso, ela queria ativamente jogar os biscoitos fora, mas On a impediu. Quando Lyra saiu, On comeu biscoitos de propósito na frente de Eda. Eda fica surpresa, ela sabe que On não gosta nada de doce, mas On não dá atenção a ela. Sendo ignorada, Eda saiu da sala com raiva, determinado a não poupar Lyra. Ela abre a porta do quarto de Lyra, alertando Lyra para não delirar, quanto mais On a tratar bem, mais ela irá atormentá-la. Diante da provocação de Eda, Lyra só pôde se calar com medo de que sua identidade fosse revelada. Depois que Eda saiu, Lyra se lembrou da mudança recente de On, sentindo-se como a calmaria antes da tempestade. Nesse momento, a empregada entrou no quarto e chamou Lyra para descer. Depois disso, Lyra fez café para On e estava prestes a sair quando On ligou de volta. On perguntou se ela queria se sentar comigo por um tempo. Ele olhou para Lyra com carinho, sem saber que Ilha os observava. Depois disso, ela ligou para o mordomo, dizendo-lhe para prestar atenção em cada movimento de On e Lyra e avisá-la se algo acontecesse. Quem se importa com eles não é só Ilha, Eda também os olha com olhos de inveja. Ela queria explodir, só queria revelar a identidade de Lyra. Sua mãe a aconselha a ficar calma, não ofender On. Se ela for contra a vontade dele, ela não terá a oportunidade de se casar com On no futuro. On de repente pergunta sobre a situação familiar de Lyra, incluindo o incidente na África naquele ano. Ele quer saber se ela se lembra de algo sobre sua família. Lyra ainda era jovem naquela época, a situação específica é desconhecida. Naquela época eles se preparavam para ir para outro lugar, inesperadamente sofreram um acidente. Quando Lyra acordou, seus pais eram apenas 2 cadáveres frios. Depois disso, On sabia de tudo. Lyra foi presa pelo chefe do gangster. Lyra não conhecia seu passado, apenas uma foto foi tirada quando ela era criança. Falando nisso, ela descuidadamente deixou cair o copo. Lyra se desculpou rapidamente, mas enquanto ela não estava prestando atenção, On tirou a foto. On decidiu silenciosamente ajudá-la a encontrar seus parentes. Mas neste momento algo inesperado aconteceu na mansão. Quando a mãe de Eda estava dando conselhos, coincidentemente Dona Ilha desceu, ela perguntou sobre o que eles estavam conversando. Eda olhou para fora de muito mau humor e sentou-se com raiva. Mas quando soube que a Dona Ilha ia dar uma festa, a ideia de revelar o segredo desapareceu imediatamente. Ela queria esperar até aquele momento para humilhar e envergonhar Lyra. A essa altura, Zeynep sujou a camisa descuidadamente. Eda aproveitou para perguntar a Lyra o que fazer, já que Lyra era empregada doméstica. Essa declaração deixou-o infeliz, na frente de todos. Ele disse que era coisa do passado. Ao mesmo tempo, ele lembra a Eda: você tem que manter uma coisa em mente. Nesta vila, Lyra não é apenas minha esposa, mas também a anfitriã aqui, e você é apenas um convidado. Então ele pegou a mão de Lyra e se levantou, dizendo a Lyra que você é minha esposa, ninguém tem o direito de dizer isso a você. As ações de On deixaram Eda furiosa. Essa garota costumava ser uma escrava africana, intimidada pelas pessoas, e agora se tornou a amada esposa do bilionário. Para fazê-la feliz, ele comprou roupas caras para ela. On a ajudou a vestir o casaco. Neste momento, as duas se entreolharam. A vida como ela é agora era algo com que Lyra nunca ousou sonhar. On olhou para ela, ajudando-a a alisar o cabelo. Então ele estendeu a mão, dizendo a ela para pegar seu braço. Os dois saíram lentamente da sala, mas Lyra ainda não entendia por que On de repente a tratava tão bem. Na manhã em que Eda insultou Lyra por ser apenas uma empregada, On não hesitou, dizendo: ela agora é minha esposa, a dona desta vila. Ele então agarrou a mão de Lyra e saiu, deixando Eda enfurecida. Depois de voltar para seu quarto, On permaneceu gentil, dizendo a Lyra que ela era sua esposa para que ninguém a desprezasse. Isso pegou Lyra de surpresa. Lyra estava cheia de perguntas, mas apenas assentiu. On olhou para a cama, essa era a surpresa que ele havia preparado para ela. Ele pediu a ela para abrir a caixa, dentro havia roupas caras. Esta é a primeira vez desde o casamento que On lhe deu um presente. Memórias infelizes também voltaram. Naquela época, On sempre a criticava friamente, em comparação com agora, ele mudou tonto. On disse a Lyra para experimentar roupas novas, até mesmo um estilista especialmente convidado para fazer a maquiagem de Lyra. De repente, On abriu a porta e entrou. Lyra olhou para suas unhas recém-feitas e rapidamente se levantou. Ela não sabia as verdadeiras intenções de On, ela já havia sido assim antes, então o coração de Lyra estava sempre em guarda. Lyra estava muito nervosa. On notou sua atitude. Ele sabia que a culpa era dele, então pediu a Lyra que lhe desse a mão.
Lyra fica um pouco assustada, ou pede para ela abrir os olhos, depois tira as joias, dizendo que é uma coisa que ele comprou especialmente para ela. Espero que ela goste. Para espanto de Lyra, ou colocou-o pessoalmente e pediu ao estilista que continuasse a maquiagem. Então ele saiu com um olhar legal. À noite, ou esperou por Lyra em seu quarto. Depois de ver Lyra com a roupa nova que lhe deu, ficou muito feliz. Ou notou a pulseira em seu braço, embora parecesse calmo, seu coração estava feliz como uma flor. Quando os dois desceram, imediatamente atraiu a atenção de todos. Ao ver aquela cena, Eda teve vontade de desmaiar. Em apenas um curto período de tempo, Lyra teve o favor de Zeynep feliz selfie com todos. Vendo esta cena, Eda se sente um estranho. Mas quando todos estavam saindo, a dona Ilha recebeu um telefonema, a outra pessoa informou que a festa foi cancelada repentinamente. Para Eda, esta é uma notícia extremamente boa. Mas disse que vai levar sua esposa para sair porque ela trabalhou muito para se vestir bem. Depois de sair, Lyra levantou a cabeça para olhar a lua brilhante no céu. Disse que nunca havia notado uma visão noturna tão bonita. Lyra nunca tinha visto tão gentil. Não só isso, ele até abriu a porta do carro para ela. Depois levou Lyra para o subúrbio. Manda ela descer do carro, mas Lyra fica um pouco assustada. Ela não sabia o que faria com ela em um lugar tão deserto. Ao sair do carro, Lyra fechou os olhos com medo. Pede que ela o siga. Vendo a paisagem do mar, Lyra percebe que a trouxe aqui para ver a paisagem. Acontece que a paisagem aqui era tão bonita que Lyra finalmente deu um sorriso. Neste momento, apenas olhou para ela, porque aos olhos dele, ela era o cenário mais bonito. Parecia que era só quando estava com Lyra que ele esquecia seus problemas. Olhando para Lyra, decidiu protegê-la no futuro. Eles não voltaram para a vila até tarde da noite, e disse a Lyra para ir para a cama primeiro porque ele precisava lidar com o trabalho. Ele então perguntou a Lyra se ela estava com fome, mas a essa altura os dois não sabiam que Eda os estava ouvindo. Então, recebeu um telefonema de seu subordinado. Ele conseguiu encontrar o local na foto, disse a ele para continuar investigando mais. Apenas desligou o telefone quando Eda ficou com raiva e invadiu a sala. Ela perguntou por que ele mudou de atitude assim. Talvez ele tenha se apaixonado pela assassina que matou sua irmã. Eda ameaça que vai revelar o segredo. No entanto, não estava com medo. Eda continuou divagando, perguntando por que ele estava protegendo Lyra. Com raiva diz a ela para calar a boca, então diz a ela que Lyra não é a assassina. Inesperadamente, Lyra de repente abriu a porta do quarto, congelou, não sabia se Lyra ouviu o que ele acabou de dizer. Por causa do terremoto na Turquia, a série Cativeiro, Ezari, nome turco, deixará de ser transmitida temporariamente devido ao terremoto. Atualizarei os últimos episódios assim que a situação se estabilizar. Espero que a Turquia supere esse desastre em breve. Durante esse período, iniciarei uma nova série chamada Dini Senkoi. Espero que receba seu apoio. Muito obrigada!